Ok, então pessoal, continuando com o nosso Red Bri, agora nosso assunto é falta de natureza grave. Nós vamos observar que é muito fácil distinguir na prova a questão das naturezas das faltas, já que nas faltas de natureza grave, em grande parte delas nós vamos encontrar condutas criminosas, enquanto algumas não estão previstas como crime, mas são atitudes ou omissões que causam danos maiores à integridade física do preso ou dos funcionários ou da própria ordem e disciplina do presídio. 1. Praticar ato constitutivo de crime doloso. Primeiro, crime. Então, crime doloso, falta grave. 2. Incitar movimento de subversão da ordem ou da disciplina ou dele participar. Aquele pessoal que fica fazendo movimentos para que haja rebeliões, motins, etc. Ou participar dele, né? 3. Agredir ou tentar agredir funcionário ou visitante. Lembrando que a tentativa no Red Bri, a falta é punida como se tivesse cometido a própria sanção. Então a tentativa e o ato consumado tem a mesma punição no Red Bri. 4. Falsificar ou alterar cartão de identidade ou documento público, bem como o fornecido pela administração ou portá-los. Falsificação. 5. Caluniar, injuriar ou difamar funcionário, preso ou visitante. 6. Descumprir em regime semiaberto e aberto as condições prescritas e as normas impostas. Provocar acidente de trabalho. Recusar sem motivo justo trabalho que for determinado. 9. Praticar atos contrários à moral e os bons costumes. 10. Desacatar funcionário. Então, desacato funcionário, falta de natureza grave também. Esse aí pode confundir, né? Porque o desacato pode ter vários níveis de intensidade. Pode ser um desacato com umas simples palavras, pode ser um desacato em tons de palavras mais fortes, né? Então, mas se a gente guardar somente essas duas palavras, nós não erraremos, né? Desacatar funcionário, então natureza grave. 11. Desobedecer ordem de funcionário no exercício de sua função ou desrespeitar qualquer pessoa. 12. Essa é lógica, né? Queimar colchão, roupa de cama e outros bens do Estado ou de outrem, ou ainda danificar dolosamente objeto ou equipamento do estabelecimento ou de terceiros. Essa não tem como errar, né? Simular doença ou estado de precariedade física para eximir-se de trabalho ou para outro fim. Então, simulação de doença. Guardar essas duas palavras que a gente não erra. 14. Fabricar, adquirir, portar ou ter sob sua guarda arma, objeto ou instrumento que possa ofender a integridade física de outrem ou atentar contra a segurança do estabelecimento, bem como aqueles que, mesmo quando inofensivos, se assemelhem em aparência. É o que é conhecido como sucho, né? Nas unidades prisionais. Aquele preso que pega uma escova de dente e lixa e faz dela um objeto pérfuro cortante, como uma arma para se defender ou para atacar alguém. Então comete falta grave. Ou ainda quem pega um sabonete e faça uma arma de brinquedo semelhante a um revólver. Então, aqui ele também comete falta grave, ou qualquer uma dessas atitudes semelhantes a essas que foi comentadas. 15. Fazer uso ou ter consigo aparelho de telefone celular, de radiocomunicação ou qualquer outro equipamento equivalente. Lembrando que esse porte de aparelho celular dentro da unidade agora é considerado crime. 16. Fugir, né? Se a tentativa de fuga já era considerado falta grave,
quanto mais a fuga, né? Fugir. 17. Manter comunicação proibida com o exterior e, no caso de isolamento, com o interior, né? Então, se ele mantém qualquer tipo de comunicação proibida, no caso, por exemplo, de um celular, ou se ele estiver isolado, ele manter comunicação com o interior, com as outras galerias, né? 18. Explorar companheiros de prisão sob qualquer pretexto ou forma. 19. Vestir ou ter em sua guarda peça de uniforme ou equipamento dos servidores do sistema prisional, das Forças Armadas policiais ou que a ele se assemelhe. 20. Nos casos de doenças graves e infecto-contagiosas, desobedecer a prescrição médica, recusando o tratamento necessário ou utilizando medicamento não prescrito, né? Então, o preso que se recusa a tomar o medicamento, se ele possui alguma doença grave, infecto-contagiosa, ou se ele toma um medicamento não prescrito, sem autorização de quem de direito, ele também comete falta grave. 21. Deixar de apresentar no dia e hora fixados sem justa causa para o recolhimento na unidade prisional. Então, aquele que sai de saída temporária de 7 dias, ou até mesmo aquele que cumpre regime de albergue, se ele não se apresenta no dia nem no horário. Então pode cair uma pergunta falando que ele se apresentou em horário após o horário, mas no mesmo dia, portanto ele não comete falta grave. Se ele não se apresentou no horário prescrito, ele também comete falta grave, ainda que tenha sido no mesmo dia. É lógico que sem justa causa, né? 22. Reter ou permitir a permanência de visita além do horário fixado, né? Isso geralmente acontece quando por descuido, ou também pode acontecer que para tentativa de fazer uma rebelião, né, e usar a própria visita como refém. 23. Desrespeitar as leis e as normas vigentes. Nós vamos dar uma parada por aqui. Daqui a pouco nós voltamos e vamos falar das sanções disciplinares, já que nós falamos das faltas de natureza leve, média e grave. Então, em breve nós falaremos das sanções disciplinares. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Estude e até breve com o nosso RedPri.